Olá, boa tarde. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema da cura no processo terapêutico. A palavra cura ela é amplamente usada, buscada, às vezes de forma objetiva num procedimento médico, eliminação de um tumor, às vezes de uma forma mais subjetiva em religiões, em processos espirituais, em rituais de diferentes formas e muitas vezes com uma visão até holística em relação ao ser humano, não ser só um ser biológico, também é um ser espiritual, também é um ser que tem emoções, mente, tudo isso influencia e se solidifica no corpo, se apresenta, se concretiza no corpo. Então, buscam de uma forma integrada esse sentimento de cura, cura da alma, do espírito. E algumas pessoas têm um propósito, têm uma visão, um autoconhecimento em relação ao que precisa ser curado. Normalmente, quando elas vêm na terapia, elas não têm essa noção. Muitas acham que nem tem que curar nada, muito defendidas, muito armadas e às vezes até dissociada das suas feridas, das suas questões emocionais. E agora a palavra cura, o que é? É eliminar essas questões, essas dores que podem aflorar em um processo terapêutico que vai te tornando, vai aprofundando algumas questões, vai percebendo mecanismos automáticos de defesa e aflorando um lado mais vulnerável, mais sensível. Como se dá a cura nesse afloramento? Algumas pessoas ficam desesperadas, assim, desesperadas mesmo, até num sentido de pânico, quando se veem no meio desse processo e aflora a casca da ferida emocional, cai, a gente pode dizer, e ela não está sabendo lidar com aquilo, está com muito medo, desenvolve uma ansiedade extrema e daí ela pode buscar às vezes na psiquiatria, né, um remédio, alguma coisa, porque talvez não seja o momento de ela lidar com isso que está se apresentando, com esse conteúdo. É sim, talvez num sentido maior, assim, de organização. Não é que a pessoa ficou mais fraca, como eu ouvi já de uma cliente que teve uma crise. Nossa, eu era tão forte, era inabalável, aguentava tudo, guerreira, sabe? E daí do nada ela se vê numa situação de vulnerabilidade que não conseguia ficar em locais públicos, assim, que sentia medo, fobia, não conseguia nem respirar nesses lugares porque ficava muito tensa, uma carga muito grande de estresse, as emoções ali gerando pensamentos e tudo de forma compulsiva. E aí ela ficou mais fraca ou simplesmente ela cresceu e a armadura que ela vestia rompeu e as feridas que ela não tinha tratado e talvez nem tivesse maturidade, então naquele momento ela precisou mesmo usar uma armadura, agora ela cresceu, a armadura caiu e ela está tendo a oportunidade de lidar com isso. Ah, é muito difícil para quem está passando. É muito difícil estar numa condição de vulnerabilidade, até quando a gente vê isso como uma situação de fraqueza, de descontrole, de desequilíbrio, não enxerga como um processo que tem um direcionamento. E é bom ter ajuda, contar com suporte nesses momentos onde a gente precisa aprender a se acolher com leveza,
sem cobrança, com amorosidade. E a gente vai aprendendo a perceber esses nossos lados, as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades e não ser tomado, roubado mais por elas. Isso não é fácil. Quando está fora desse processo, para quem está fora, pode parecer fácil, porque a gente nunca sente, não sabe a dor que a pessoa que está passando por um processo de transformação está passando, está sentindo. Por quê? Para transformar as coisas, para curar, eu preciso saber o que eu vou curar. Acho que a maioria das pessoas que buscam, elas têm isso em mente. Algumas coisas, como eu mencionei, não podem ser curadas. Algumas características que precisam mais ser acolhidas, percebidas, e mesmo aquilo que pode ser transformado precisa ser acolhido, precisa ser visto, precisa ser sentido. Sentir é parte desse processo e muitas vezes sentir gera um grau muito elevado de descontrole emocional, de ansiedade, de medo, porque às vezes é quase o desconhecido. A gente fica num plano mais mental, mais defendido. E quando a gente dá esse mergulho e cai de fato em si, a gente encontra dimensões mais profundas do nosso ser. E não é algo no sentido assim de um ser de luz, porque ninguém é um ser de luz. Isso é quase uma neurose, um não reconhecimento assim dos nossos aspectos. Os nossos aspectos sombrios são os que mais nos roubam, que foram os que foram sufocados. O meu descontrole emocional que eu reprimi na infância, agora ele vem com tudo gerando uma crise enorme, assim, da qual eu, às vezes, nem a medicação funciona, porque por um momento ela funciona sim, ela ajuda, dá um suporte, mas depois de um tempo espera-se que a pessoa vá encontrando novas possibilidades de suporte. Então, como eu falei, a gente mergulha em nós mesmos, a gente vai se interiorizando e vai percebendo coisas que às vezes a gente não gostaria de perceber em relação ao nosso ser. Vai percebendo que, olha, aqui tem maldade, tem inveja, tem coisas assim que geralmente eu reconheço, projeto mais no outro, mas quando eu percebo, quando a gente percebe isso na gente, a tendência assim é se defender, porque como assim? Isso fere altamente a minha autoimagem. E eu sou altamente dependente dessa minha autoimagem. Somos vaidosos. Precisamos sim ter uma boa imagem de nós mesmos. Não pensamentos não digo negativos, eu digo disfuncionais, que nos desprezem, que nos invalidem. A gente precisa também dessa questão de ter uma boa imagem. Eu escutei um tempo atrás uma música de uma cantora nordestina. Quando eu escutei, eu não gostei muito, porque na letra falava coisas assim: sou malandra, sou corrupta, fofoqueira, invejosa. Falei, credo, nossa, que horror. E eu demorei muito tempo para gostar dessa música, que é da Flaira Ferro. Ela se chama Eu Quero Me Curar de Mim, trazendo essa questão da cura, do reconhecimento. Na música, ela inclusive menciona como eu posso, de que forma, de que jeito que eu vou me curar de mim se eu não me reconhecer, se eu me achar só uma pessoa boazinha, honesta, legal, se eu não reconhecer aquilo
que está escondido. Claro que a gente precisa desenvolver um certo sentido de acolhimento, de gentileza, de amorosidade para lidar com esses aspectos, porque senão a gente vai simplesmente abrir uma ferida, expor uma dor e tacar pedra. Por isso que precisa desenvolver isso, encontrar essa possibilidade para poder perceber esses aspectos. Eu, por exemplo, assim, tipo, não me considero uma pessoa invejosa. Mas teve um momento, uma vez, que eu tinha uma pessoa assim que tinha até alguma coisa que eu não gosto. Quando eu percebi, assim, ao longo de um tempo, porque é uma pessoa que eu trabalhei com ela, eu convivi com ela, eu fui percebendo que ela tinha muitas coisas, assim, muitos privilégios que eu não tive. E daí, tipo, assim, é uma admiração distorcida ou uma inveja? E se eu não reconhecer isso? Se eu não perceber isso, de que forma, de que jeito eu vou ficar me iludindo com aquela falsa imagem de um ego inflado de não, corrupto é o outro, invejoso é o outro. Eu vou ficar presa numa armadura de um ser assim que só tem qualidades, que só tem virtudes e ignora os seus defeitos. E como eu posso aprender a lidar com isso que eu chamo de defeito? O primeiro passo é o reconhecimento, é perceber, e tudo no momento certo, assim. Porque, como eu falei, não adianta tirar a casquinha da ferida para tacar pedra, para se julgar, para ficar ali alfinetando, né, cutucando. Então a gente precisa, eu admiro muitas pessoas que entram em processos de autoconhecimento porque requer coragem e abertura para uma possibilidade de vulnerabilidade que muitas vezes afloram as armaduras, as vestes vão caindo. E quando eu vou encontrando algo mais profundo, um ser mais profundo em mim, quando eu vou vendo essas possibilidades, além daquelas que eu escondo, além daquelas que eu me moldei ao meio, eu vou me encontrando, eu vou percebendo coisas que antes eu não percebia. E isso requer, sim, coragem, amorosidade, generosidade. Então, era esse o objetivo do vídeo, que eu vi que algumas pessoas buscam a cura, vão até em lugares assim que tem uma questão de até meio coletiva, assim, tem um passo a passo, um procedimento. E o que é isso para elas? Claro que a gente é muito parecido nos nossos padrões funcionais e disfuncionais, a gente é muito parecido, mas qual que é o meu tempo? Eu tô me respeitando? Como que é? Será que eu devo curar isso ou será que eu devo aceitar? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar em aberto. Muito obrigada.